A força da fé com Glacos. Mensagem do livro O Semeador de Amor. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Lucas Santana. Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho. A misericórdia de Deus. Jesus estava cansado, mas saiu caminhando da casa de Pedro, onde estava hospedado, até a margem do lago de Genezaré. Jesus estava olhando as estrelas do céu, quando Pedro se aproximou dele e disse-lhe: Senhor, eu tenho visto tanta dor, tanta miséria, tanto sofrimento, tantas criancinhas sem saúde, desfalecendo nos braços das mães e sem alimento para fortalecerem o corpo. Ah, mestre, quantos desmandos, quanta opressão sobre a nossa terra abençoada. Tanta dor eu tenho presenciado e pergunto, mestre, será que a chibatada da dor tem que bater sempre nas costas dos infelizes, dos bons? Quantas vezes eu tenho visto pessoas bondosas passarem por situações terríveis e, por outro lado, pessoas más, inconsequentes, ficarem muito bem, vencerem, projetaram-se. Por que, mestre? Por que essa diferença tão grande? Jesus, olhando para Pedro, respondeu com uma pergunta: Pedro, você crê em Deus? Pedro respondeu-lhe: Mestre, como posso não crer em Deus? A palavra Deus deve ter sido a primeira palavra que aprendi, porque esta é a primeira palavra que todo judeu aprende a falar. Jesus fez outra pergunta para Pedro: Pedro, você acha que Deus é Pai? Pedro replicou: Mestre, como eu não vou considerar Deus nosso Pai, se Ele nos criou a todos? Jesus explicou para Pedro: Então pense, Pedro, um pai, quando ama, ele adverte, ele orienta, ele ampara, ele protege. Porém, se o filho é rebelde, se o filho está disposto a seguir os caminhos que não são os caminhos orientados pela programação divina, Deus permite que ele caminhe de acordo com os seus anseios, de acordo com as suas conquistas, suas experiências, seus fracassos, suas vitórias e suas lutas. Dia virá em que você entenderá por que existe tanta dor. Contudo, aprenda agora que existe muito amor envolvendo a terra. Todavia, você se limita a olhar somente as coisas negativas, fazendo confronto num julgamento precipitado da misericórdia de Deus. Quando você disse o que disse, você foi injusto para com Deus, porque Deus não deseja o mal para seu filho pecador e não deseja que seja menos feliz o seu filho benfeitor. Não podemos jamais julgar porque tantas pessoas escolhem a senda mais difícil, que é a do mal, e outros, já iluminados por sentimentos mais enobrecidos, escolhem o caminho do bem. Qual é o seu caminho, Pedro? Pedro retorquiu: O caminho que você traçar. Jesus completou: Então, não julgue o sofrimento dos homens como sendo Deus responsável por ele. Cada pessoa na terra escolhe o seu caminho, o seu destino, faz a sua opção de vida. No entanto, Pedro, diante de tudo que você observar, não julgue para não ser julgado, porque às vezes você olha os fatos de uma forma e a verdade desses fatos é bem diferente. Pedro, siga o caminho de Deus, porque os homens maus estão aprendendo e aprenderão muito com a dor que terão que suportar, pois a dor ensina, esclarece e desperta. Por isso, Pedro, ao julgar os homens, você está julgando Deus. Siga o caminho determinado por Deus e deixe a cada um a responsabilidade do seu acertar e do seu errar. Pedro ficou em silêncio, refletiu por alguns instantes e disse para Jesus: Mestre, vamos para casa, você está cansado. Jesus falou para Pedro: Não, Pedro, vá você. Eu ainda vou ficar aqui e conversar com meu Pai que está nos céus. Vou pedir a Ele por todas as ovelhas que deixaram um aprisco
e que estão à mercê de vendavais terríveis. Também vou pedir por aqueles que estão agasalhados no bem, que já conquistaram e que serão força e amparo para os que caminham na dor. Vá, eu irei depois. Pedro retornou para casa, meditando nas palavras de Jesus e dizendo para si mesmo: eu jamais julgarei Deus, eu jamais culparei Deus. Pedro ainda precisava passar por muitos caminhos espinhosos de dor. Ele necessitava ser tão perseguido quanto Jesus foi para poder passar pela sua maior prova, que era conquistar a liberdade de si mesmo.